Fala galera, beleza? Tô gravando esse vídeo para vocês para a gente falar um pouquinho sobre síndrome extrapiramidal ou síndromes extrapiramidais. Felipe, o que significa síndrome extrapiramidal? É sinônimo de Parkinson? Não. Síndrome extrapiramidal, então, é um conjunto de sinais e sintomas relacionados, então, à lesão da via extrapiramidal. E aí a gente tem que lembrar o que é a via extrapiramidal e quais são as principais estruturas que compõem a via extrapiramidal. Toda vez que a gente pensa em via extrapiramidal, eu estou pensando, então, uma via de controle de movimento e não a via primária de movimento voluntário. Quando eu penso em via primária de movimento voluntário, eu penso em via piramidal, ou seja, tracto córtico espinhal, tracto córtico nuclear. Quando eu penso em via extrapiramidal, eu estou pensando em modulação do movimento. Então, ela é uma via indireta. Por quê? Porque ela não vai ser direta córtex, medula, medula, nervo, né? Córtex, núcleo de nervo craniano. Ela vai passar, então, pelo que a gente chama de núcleos da base. Tá? Claustrum, putame, amidaloide, substância negra do mesencéfalo. Então a gente tem diversos núcleos da base. Qual é a função desses núcleos da base, então? Modular o movimento. Assim como o cerebelo ele tem algumas funções de modulação de movimento, controle de tônus, mas que a gente não vai falar agora, os núcleos da base eles são muito importantes na modulação do movimento. Modulação de quê? Modulação de velocidade, modulação de intensidade. Então o que a gente percebe é que os pacientes que têm síndrome extrapiramidal, eles vão ter algum déficit de movimento, mas não de realizar o movimento. Eles conseguem mandar o comando, chega o comando e realiza o movimento, mas esse movimento ele é realizado com falha. E além disso, então, eu tenho alguns movimentos que são realizados de forma involuntária, ou seja, que aparecem. Então, toda vez que a gente estiver avaliando um paciente e esse paciente ele apresentar movimentos involuntários, a gente já associa movimento involuntário extrapiramidal. Além disso, além do movimento involuntário, se ele apresenta falha de movimento, a gente também vai observar se essa falha de movimento está relacionada ou não à síndrome extrapiramidal. Só que muita gente pensa que o Parkinson é sinônimo, a doença de Parkinson é sinônimo de lesão extrapiramidal ou de síndrome extrapiramidal. É isso que acontece? Não. Na verdade, o Parkinson ou o parkinsonismo, esse paciente com Parkinson ou parkinsonismo, ele vai apresentar a síndrome extrapiramidal. E qual vai ser a clássica, né, a apresentação aí nesse paciente com Parkinson? Ele vai apresentar, então, uma hipertonia chamada de hipertonia plástica, ou seja, uma rigidez com sinal de roda denteada, ou seja, o movimento dele é fragmentado, mas diferente do paciente que é espástico e que tem lesão piramidal, que tem o sinal do canivete, quando a gente movimenta e que eu cesso o movimento, ele volta, né? Então, se ele tem uma espacidade flexora e eu trabalho a extensão, depois, quando eu solto, ele vai lá e volta. Isso é o sinal de canivete típico de lesão piramidal. Na extrapiramidal, eu vou forçando e ele vai fragmentando esse movimento, como se ele estivesse tremendo. Isso aí acontece no Parkinson. Então, o Parkinson apresenta rigidez, né, que na verdade é hipertonia plástica. O Parkinson, então, ele vai apresentar uma postura que é chamada de postura do esquiador, que é em tríplice flexão, semiflexão de joelho, semiflexão de quadril e flexão da coluna, porque ele tem uma alteração de centro de gravidade. Ele vai apresentar também uma bradicinesia, ou seja, lentidão dos movimentos. Aí olha como volta para a síndrome piramidal. Se tem síndrome piramidal, tem alteração de movimento. Qual é a alteração de movimento? Uma hipocinesia, ou seja, uma diminuição dos movimentos, da velocidade dos movimentos. E essa hipocinesia do paciente com Parkinson ou com parkinsonismo, a gente chama de bradicinesia, típica então do paciente com Parkinson. Além disso, também ele pode apresentar festinação e congelamento, que é quando ele tenta sair do lugar, ele fica fazendo o movimento para sair, só que como ele tem perda de movimentos automáticos, né, ele vai ter dificuldade de começar o movimento. Aí ele começa o movimento, depois ele para, começa o movimento, para, começa o movimento, para. Toda vez que a marcha entra no movimento automático, entra no automatismo da marcha, ele vai ter essa fragmentação. Mas o Parkinson, como eu acabei de falar para vocês, não é sinônimo de síndrome extrapiramidal.
A gente tem várias outras doenças de sistema nervoso, então, que geram síndromes extrapiramidais e não necessariamente vão causar lentidão de movimento. No Parkinson, eu acabei esquecendo de falar para vocês, o movimento involuntário que aparece é o tremor de repouso. O que é o tremor de repouso? O paciente treme enquanto está parado, mas quando ele vai executar um movimento, ele para de tremer. Então ele consegue pegar um copo d'água, então ele consegue subir e descer uma escada, mas quando ele está parado, então ele está tremendo. Ele começa com tremores menores e depois ele vai evoluindo para o tremor. E aí depois esse movimento acaba acontecendo até durante o movimento todo, como um todo, mas aí a gente vai ter que observar qual é a evolução disso. Voltando para as outras possibilidades, então, de síndromes ou doenças que causam síndromes extrapiramidais, lembrando que na síndrome extrapiramidal, então, a gente tem distúrbio de movimento, de controle motor, de velocidade de movimento, né, e de movimentos involuntários, a gente tem várias outras doenças. Só que as outras doenças, diferentemente do Parkinson, elas não cursam, então, com bradicinesia. Ou seja, com diminuição de velocidade, com uma hipocinesia. Elas cursam com hipercinesia, com movimentos mais acentuados, com movimentos mais acelerados e também com movimentos rápidos. Tá? Que movimentos são esses e quais são as principais doenças aí relacionadas, então, à síndrome extrapiramidal? Então, a gente pode apresentar a tetose, balismo, a coreia, tanto faz a coreia de Huntington quanto a coreia de Sydenham, mioclonias, distonias, todas essas alterações de movimento e todas essas doenças que geram alterações de movimentos e aparecimentos de movimentos involuntários e normalmente movimentos rápidos, elas são relacionadas, então, com falha de controle de movimento. E como esse controle de movimento é executado, então, pelos núcleos da base e pelos circuitos formados pelos núcleos da base na modulação de força, controle motor e velocidade de movimento, é aí que aparece, então, a falha. Agora, cada doença vai causar um tipo de falha em uma determinada região e, consequentemente, a sintomatologia ou a expressão clínica dessa doença, então, ela vai ser diferente de paciente para paciente. Beleza? Galera, com isso espero poder ter ajudado um pouquinho vocês. Um grande abraço e até a próxima.